Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Jesus era 100% homem e 100% Deus quando esteve aqui entre nós na terra. É uma afirmação que se faz muitas das vezes, mas que é um erro absurdo falar isso. Jesus, 100% Deus, isso nós não temos dúvida. Agora, Jesus, 100% homem, nós temos que entender e definir o que é ser 100% homem, para assim, então, podermos comparar Jesus a isto. Porque se nós dissermos que Jesus era 100% homem, então Jesus era exatamente igual a nós. Homem. Esse homem não quer dizer só o macho da espécie, não. Quer dizer um ser humano. E com os seus desejos, com as suas paixões, com as suas dores, com as suas frustrações, todas as coisas assim. Vamos compará-lo mais ao homem, porque Jesus era do sexo masculino. Então vamos lá, o que é ser 100% homem? O homem, todos nós sabemos, ele é pecador. Essa é a característica principal do homem, pecador, porque todos nós herdamos de Adão o pecado. Então todos nós vivemos no pecado. Esse vivemos no pecado, eu estou relacionando todos os homens, toda a humanidade. Então, mesmo quando nós encontramos com Deus através de Jesus Cristo no Evangelho, nós ainda somos pecadores. Porque esse é o atributo exclusivo do homem. E o homem precisa de Cristo para poder vencer o pecado. Então, se nós dissermos que Jesus era 100% homem, estamos anulando definitivamente a sua divindade. Não pode um ser divino ser comparado a um homem. A comparação que nós podemos fazer é em relação ao corpo físico. Disso nós não temos dúvida. Jesus tinha um corpo físico humano, sujeito a todas as leis da natureza, todas as leis da ciência, como nós somos. Jesus também era. Jesus sentia dor, frio, calor, fome, sede, todas essas coisas Jesus sentia. Mas quando a pessoa diz que ele é 100% homem, além dessa condição física, ele está também dizendo que Jesus tinha as mesmas paixões que nós. E isso não é verdade. Porque, veja só, o que se constrói em cima disso é que Jesus era tentado da mesma forma que nós somos tentados. Aí podemos dizer que sim. Porque existe dois tipos de tentação. Dois tipos de tentação, preste atenção. Você é tentado por alguém ou por alguma coisa. Tentado por alguém é quando alguém tenta fazer você tomar uma atitude errada. Como Jesus foi tentado no deserto. E Satanás oferece a ele 3 condições. Jesus foi tentado na carne, na alma e no espírito. Só você analisar. E ele resiste às 3. Isso é ser tentado por alguém. Nós também somos. Nós somos tentados. Por exemplo, o vídeo aqui é do canal Evangelho. E nós somos tentados a cometer pecado, a deixar o Evangelho, a poder, mesmo vivendo dentro de uma igreja, praticar coisas erradas. Essas tentações nós sofremos o tempo todo. Mas existe uma tentação que essa Jesus não tinha. Essa Jesus não tinha. Que tentação é essa? É a tentação que nós sofremos, além dessa ainda, faltou outra,
nós somos tentados por alguém ou por coisas. Né? Nós podemos ver assim, uma mansão e nós somos tentados, né, dentro do nosso ser, a desejar aquela mansão, muitas das vezes custando coisas absurdas. Você pensa, poxa, como é que eu posso ter uma casa daquela? Talvez roubando, talvez cometendo alguns golpes, sendo um vigarista, porque trabalhando é difícil. Eu estou dando exemplos assim meio que ridículos, mas essas coisas acontecem. Acontecem, e você procura caminhos mais fáceis para você poder alcançar coisas que você não pode ter com o seu trabalho. Você não pode ter, você pode... Você não vai ter uma mansão de 20 milhões com 13 empregos que você tem. Esquece isso. Então, coisas passam na sua cabeça, mesmo que você não cometa, você pensa em algumas coisas. Então, as coisas e as pessoas, elas nos tentam. Por exemplo, o homem, ele é tentado, o próprio Jesus diz, que ele é tentado, por exemplo, da maneira como ele olha para uma mulher. E Jesus disse, se olhares para uma mulher desejando alguma coisa com ela, você já cometeu adultério com ela. Essas são as tentações. E tentação, né, de pessoas e de coisas, e a outra tentação, que essa é a principal e que Jesus não tem, é a tentação que nós somos tentados por nós mesmos. Por nós mesmos. Quando você, por exemplo, quando Jesus diz a respeito de olhar por uma mulher, essa tentação, ela tem dois lados. Você é tentado porque você olhou para a mulher, mas a mulher não fez nada com você. Ela nem te viu. Ela nem te viu. Mas mesmo assim, você tem pensamentos a respeito daquela mulher. E que tentação foi essa? A tentação é de você mesmo, é da sua alma. É da sua alma. Cometer erros, cometer pecados, isso é elaborado dentro de você. Aqueles pecados são pecados chamados pecados secretos. Que a Bíblia diz que coisas que você fizer escondido, no dia do juízo será revelado de cima dos telhados. Ou seja, todos conhecerão os erros secretos, pecados secretos que pessoas cometem. Tem pessoas que planejam coisas, isso acontece muito, e tipo, por exemplo, o que aconteceu foi com o Tim Swaggart, né? O maior evangelista, quem sabe, dos anos 80, foi nos anos 80 que aconteceu isso, e ele é um pregador, tinha aqui programa aqui no Brasil, só pregava em lugares superlotados, estádio. Ele está vivo ainda, não sei, está vivo ainda. E dentro do seu coração, ele, um pregador, um pastor, conhecido mundialmente, ele vai elaborar planos de adultério, ou seja, ele era um cara que o tempo todo estava usando prostitutas para o seu bel prazer. Mas isso era elaborado dentro do seu íntimo. Ele era tentado por ele mesmo dentro do seu íntimo. Então, ele resistindo à tentação, ele vai e comete adultério com prostitutas. E um inimigo dele, um outro pastor, da qual eles brigavam muito, né? Podendo comparar assim na época de Macedo e Valdemiro, mas Macedo maior, né? Maior, e Valdemiro menor. Os dois brigavam bastante. Então, o pastor menor, né, contratou um detetive e seguiu ele. Então, pegou ele entrando no motel com algumas prostitutas, quem sabe 2 ou 3, eu não me lembro. Então, pronto. Então, esse tipo de desejo, esse tipo de pecado, ele é elaborado dentro de nós. Porque o mal é elaborado dentro de nós.
Se você for querer fazer uma comparação de quais são os nossos maiores inimigos, aí nós temos o mundo, nós temos pessoas falsas. Paulo diz, o apóstolo Paulo, falsos irmãos. Nós temos o principal, na verdade essas pessoas não devem ser vistas como inimigos, mas como tentações, como provas das nossas vidas. Mas se nós pensarmos, nossos inimigos mesmo são os demônios, é Satanás e seus agentes, esses são os nossos inimigos. É contra eles que nós devemos lutar. Essa luta, ela também vai se dividir, porque nós não devemos lutar, por exemplo, enfrentando pessoas da mesma forma com que ele nos enfrenta. Mas com essas nós lutamos, com o testemunho de Cristo e com a oração. Mas a nossa luta de ter ódio e de vencer, de derrubar, de derrotar, essas nós só devemos ter a Satanás e seus inimigos. Então a tentação, ela está dentro de nós. E se nós dissermos assim, Jesus era 100% homem, aí pensa comigo, Jesus, dentro de si, ele pensava em ter relações sexuais com mulheres. Será que você é capaz de pensar numa coisa dessa a respeito de Jesus? Dentro de si, Jesus tinha pensamentos. Eu estou falando aqui de uma maneira mais clara, não tem como ser mais leve no assunto, mas tem que ser uma maneira mais direta. Você acha que Jesus, dentro de si, ele via uma mulher e ele ficava com aquela mulher na cabeça o tempo todo? E depois ele planejava dentro de si se masturbar pensando numa mulher? Você tem coragem de falar que Jesus tinha essas características? Essas características é do homem. Eu acho que Jesus, dentro de si, planejava ter riquezas, luxos, viagens caríssimas. Será que ele desejava isso? E ele ficava lutando com isso o tempo todo? Poxa, como é que nós podemos pensar disso a respeito do nosso Salvador? Por que Jesus não fazia esse tipo de coisa? Porque ele não era 100% homem. A sua forma física, o seu corpo humano era como o nosso. É a mesma coisa. A mesma coisa. Nós podemos até abrir aqui um parêntese a respeito do seu tipo sanguíneo. Esse já não era igual ao nosso. Não tem nem como discutir isso. O nosso tipo sanguíneo é a mistura do DNA do nosso pai e o da nossa mãe. Jesus não tinha pai aqui na Terra. Será que ele só tinha o tipo sanguíneo de Maria, que era do pai dela e da mãe dela? Claro que não. Nós sabemos que Maria, na verdade, não era a mãe de Jesus. Ela foi o instrumento pelo qual, na função de mãe, trouxe Jesus até nós. Então nós podemos dizer até agora, eu aqui meditando comigo mesmo, que nem fisicamente Jesus era 100% que nem a gente, pois o tipo sanguíneo dele era diferente do nosso. Então, já se torna mais complicado ainda dizer que Jesus era 100% homem, porque Jesus não tinha o mesmo tipo sanguíneo que nós. Ele não tinha os nossos desejos. Jesus não elaborava dentro de si desejos sexuais, desejos de prosperidade financeira, desejos de domínio. Jesus jamais tinha dentro de si o pensamento de preconceito, que é uma coisa normal do homem, é comum. Pode a pessoa dizer assim, eu não tenho preconceito nenhum. Senta meia hora e conversa com ela para ver se ela não tem. Isso é natural da gente. Isso é natural da gente.
Eu sou um cara que eu converso normal com todas as pessoas, mas às vezes a gente em si, a gente acaba tendo preconceito. Por exemplo, aqui é uma hamburgueria. E hoje está assim, ó, de viciados na rua. De viciados na rua. E o tempo todo ele vem contar história, vem pedir, vem de um jeito ou de outro tentar enganar a gente para a gente ser comovido e ajudar eles no que eles precisam, na verdade. Eles precisam usar droga, né? Aí eles pedem dinheiro, contam a história aí que mora muito longe, perdeu dinheiro para passagem, coisa desse tipo. Às vezes pede um lanche, você dá o lanche, ele pede para botar para a viagem, e ele chega lá na boca de fumo, ele vende o lanche para usar droga. Então, esse tipo de coisa acontece. Esse exemplo que eu dou de quê? Porque o preconceito, ele é uma coisa que está dentro do ser humano. E às vezes vê uma pessoa que aparentemente ele chega com a mesma abordagem de um viciado. Aí a pessoa chega da mesma forma. Boa noite. O senhor pode me dar uma informação para Thaís? Já aqui dentro de mim, já bate aquele preconceito. Fala, é um viciado, vai pedir dinheiro. Isso é preconceito. E às vezes a pessoa não é outra coisa. Então isso é do ser humano. Eu sou homem suficiente para confessar isso, mas tem pessoas que não confessam. Jesus não era assim. Jesus não era parcial. Nós somos parciais. Nós somos, principalmente crente. Tem crente que não gosta do crente da outra denominação. Tem gente que diz que o crente da outra denominação nem salvo é. Jesus não era assim. Jesus não era assim. Eu estive pensando em começar aqui mesmo, na loja pequenininha, uma reunião com cristãos, né, sem denominações, cristãos sem fronteira, para a gente se reunir aqui, cantar uns louvores, orar, meditar um pouco na palavra, aprender mais de Cristo, sem oferta, sem dízimo, sem nada disso. E eles perguntam, mas quem poderá vir? Qualquer pessoa. O homossexual pode vir? Pode vir, não tem problema. Aí vocês vão falar, agora você está aceitando o homossexual? Não. No convívio nosso, sim. Porque eu penso em duas comunhões. Nós podemos ter comunhão social e uma comunhão religiosa. Por exemplo, para participar da nossa reunião, qualquer pessoa pode participar. E isso eu entendo como uma comunhão social. Ninguém vai ser excluído por ser homossexual, espírita, usuário de droga, nada disso. Mas a salvação, nós não garantimos salvação. Porque a salvação está na comunhão divina, que é a comunhão com Deus. Então, mesmo aqui, essas pessoas, pecadores, homossexuais, viciados, espíritas, seja lá o que for, qualquer outro tipo de coisa, mesmo em comunhão conosco, ele só estará em comunhão com Deus se ele se arrepender e deixar o pecado. E a ideia de Jesus Cristo era basicamente essa, tanto é que você lendo, ele participava de banquetes. O banquete hoje aqui pra gente seria um pagode. Você faz assim na sua casa, entendeu? Uma festa, e uma festa, vamos botar uma pessoa grande, né? Botar aqui um miliciano, um traficante, por exemplo, vai dar um churrasco aí. Aí a comunidade de Jesus vai lá no churrasco, Jesus ia. Então é que a Bíblia diz que ele era criticado por se sentar à mesa com pecadores. Quem eram esses pecadores? Era o crente que não dava o dízimo? Era o crente que não ia na escola dominical? Era o crente que não lia a Bíblia? Não, esses pecadores são pecadores perversos. Pecadores que não amam a si próprio e se entregam ao pecado. E Jesus ia nesses banquetes. Jesus participava. E lá Jesus falava da sua verdadeira missão e anunciava o Pai que está no céu. Então, esse tipo de preconceito, esse tipo de coisa, Jesus não tinha.
Então, definitivamente, Jesus era 100% Deus, mas 100% homem, na essência de um homem, jamais. Ele era, simplesmente para definir tudo, Jesus era um Deus, um corpo humano, somente isso. Um Deus, um corpo humano. Eu falo de Jesus entre nós na terra. Desde o seu nascimento até a sua... Porque na ressurreição era o mesmo corpo, só que é o corpo glorificado. O corpo passa por uma modificação, porque agora é um corpo glorificado. É um corpo da qual nós, lendo ali na Bíblia, tu vê que Jesus aparecia e sumia do nada. No lugar fechado ele aparecia e depois sumia. E ele era palpável. Aquele Jesus comeu com os discípulos na praia, comia peixe com os discípulos na praia. Mas esse Jesus, em nenhum momento, ele teve um pensamento como nós temos. Ele não teve ali uma alma como nós temos. Jesus tinha alma. Tem gente que diz que Jesus não tinha alma, claro. Jesus tinha alma. A alma somos nós. Nós temos que entender isso. Quando você olha para mim aí nesse vídeo, o que você está vendo? Um ser humano. Mas esse ser humano tem três coisas: corpo, alma e espírito. O corpo é essa coisa que você está vendo aqui. Uns vão achar muito feio, outros vão achar lindo, quem sabe. Esse é o corpo. A alma sou eu que estou falando de você. A alma está dentro do corpo. E o espírito é o sopro de vida que está entre nós. Se eu estou dentro desse corpo, falando com vocês na função de humano, é porque o espírito que vivifica está dentro de mim. Quando esse espírito sai, acabou. O corpo morre, o espírito volta a Deus e a alma segue para a eternidade. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Ou seja, o espírito é o combustível que nos faz funcionar. A alma é o ser que está dentro de você, que pensa, que elabora coisas e que você faz através desse corpo e desse mundo. Então Jesus não era assim como nós somos. Hoje eu estou falando de Cristo aqui, eu tenho plena certeza que sou um homem completamente convertido. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não tenho nenhum pensamento, tenho certeza absoluta da minha salvação. Não tenho nenhum amor, nenhuma paixão pela coisa desse mundo. Mas nós não estamos livres das coisas desse mundo. E se acontecer que de hoje eu estar aqui e amanhã estar vivendo num mundo de pecado, isso não pode espantar ninguém. Porque esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Mas eu creio que todos aqueles que realmente conhecem a Cristo, que realmente tiveram encontro com Cristo, eles não se desviam. Porque eles agora têm a visão do que é o Evangelho e do que é o mundo. É como a Bíblia diz que a porca lavada voltou para o chiqueiro. Por quê? Essa porca lavada não é o crente convertido. Não é o crente que realmente teve encontro com Deus. Essa porca lavada é aquele que saiu do mundo, foi alcançado pelo Evangelho, foi banhado, foi ensinado e por algum tempo está ouvindo o Evangelho, mas não consegue colocar nada dentro de si. Então, como ela não vê o que realmente é o Evangelho, ela volta para a lama. Então, para resumir, o vídeo já está um pouquinho grande, então podemos entender claramente que Jesus era aqui na Terra 100% homem, mas não era, ele era, desculpa, vamos tudo de novo. Jesus era aqui na Terra 100% Deus, mas de maneira alguma ele era 100% homem, porque a alma de Cristo não era como a nossa alma. Os pensamentos de Cristo não eram os nossos pensamentos próprios.
O próprio texto de Isaías diz, o Senhor falando através de Isaías, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é o pensamento de Deus contra o pensamento de todos os humanos. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque existe uma diferença, ele está muito acima de nós. E ele diz no texto, porque assim como o céu está acima da terra, assim são meus pensamentos acima dos vossos pensamentos e os meus caminhos acima dos vossos caminhos. Portanto, se Jesus fosse 100% homem, ele teria o mesmo pensamento que nós. E, através desses pensamentos, ele ia andar os mesmos caminhos que nós andamos. Então, Jesus nem tinha os nossos pensamentos, nem tinha a maldade que está dentro de nós, ele não tinha isso. Porque nós somos maus. E Jesus diz, ó, não me chame de bom, olha só que humildade dele. Porque ele estava aparentemente como um homem. Então ele diz, como homem. Porque não existe bom senão o Pai que está no céu. Então todos nós somos maus. Tu acha que Jesus era mau? Tu acha que Jesus tinha desejos sexuais? Tu acha que Jesus era parcial? Tu acha que Jesus tinha, por alguns instantes, um preconceito? Tu acha que Jesus tinha o desejo de não cometer bem a uma pessoa? Tu acha que Jesus era assim? E Jesus também não tinha um sangue como nós temos. O DNA dele não era igual ao nosso. Não era o DNA humano. Jesus era diferente. E bem diferente. Em relação a ser humano, ele era bem diferente. Era um homem, sim, mas não com característica humana. Ou então não era 100% homem. Ele era simplesmente um Deus dentro do corpo de um homem. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.